Agora nós temos um caso de divisão de frações. Como iremos proceder? Vamos fazer o seguinte, uma regra muito conhecida, estamos apenas lembrando, né? Não tem a pretensão de ensinar isso a ninguém, só de lembrar. Vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? O inverso da segunda seria a segunda fração com os termos trocando de posição com o outro. O 6 vai para baixo e o 11 vai para cima. Seria então 2/5 vezes 11/6. Nós podemos agora simplificar o 2 com o 6, que vai dar 3. 1 vezes 11, 11. 5 vezes 3, 15. Outro exemplo, menos 3 dividido por 21 oitavos. Vamos repetir a primeira, ou seja, o menos 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, vezes 8 21avos. Menos por mais na multiplicação dá menos. Sinais diferentes dá menos, não é isso? Simplificando 3 com 21 vai dar 7. 3 por 3, 1. 1 vezes 8 dá 8. Resultado, menos 8 sétimos. Mais um exemplo, 4 nonos dividido por 3. Lembrando sempre que o 3, não aparecendo nada no denominador, porque na verdade vale 1, não é isso? O 3 é a mesma coisa, portanto, que 3 sobre 1. Daí, nós teremos 4 nonos vezes o inverso do 3, ou seja, vezes 1/3. Não há ninguém que possa ser simplificado agora. Lembrando que o 9 e o 3 não podem ser simplificados entre si, pois ambos são denominadores. Se o 3 estivesse aqui em cima, aí sim daria para cortar. Então vai ficar simplesmente 4 vezes 1, 4, e 9 vezes 3, 27. A questão 51 é muito interessante. Ela pede que você simplifique a fração 1313, 1717 avos. O problema todo é que se nós tentarmos simplificar pelo processo tradicional de sair caçando um número primo que seja um divisor comum entre os termos da fração, nós vamos demorar muito, porque o tal divisor comum é apenas o 101. Ok? O 101 é primo, então até você encontrar o 101, perderia muito tempo. Se você tentasse encontrar o MDC, máximo divisor comum entre os termos, pelo algoritmo de Euclides, também perderia um tempo significativo. Então, como é que você vai proceder para simplificar essa fração aí tão bonitinha? Repare, o 1313 pode ser escrito assim: 1300 mais 13, confere? Da mesma forma, o 1717 pode ser escrito assim: 1700 mais 17. Tá, e daí? E daí que o 1300, por sua vez, pode ser escrito assim: 13 vezes 100. Da mesma forma, o 1700 pode ser escrito como sendo 17 vezes 100. Agora o mais importante: o que representa uma multiplicação? Como, por exemplo, 13 vezes 100. Não é uma adição de parcelas iguais? 13 vezes 100 é 13 mais 13 mais 13 mais 13, 100 vezes. Não é isso? Então, 13 vezes 100
significa que eu estou somando 13 com ele mesmo 100 vezes. E no final, tem mais um 13zinho aqui para ser adicionado, para ser considerado. Então, incluindo o 13 nessa soma, eu vou ter, na verdade, 101 13s para serem somados com ele mesmo. Da mesma forma, mesmíssimo raciocínio com 17. Eu tenho 100 17s aqui sendo adicionados, não é isso? Mais um no final, eu vou ter 101 17, não é isso? Então eu vou ter 13 vezes 101 dividido por 17 vezes 101. Agora sim eu posso simplificar o 101 com 101, que eu citei no início do comentário. A fração simplificada vai ser 13 17avos. Tranquilo? Mais uma vez aqui, ó. 13 vezes 100 é uma adição de parcelas iguais. É 13 mais 13 mais 13, 100 vezes. Como no final ainda tem mais um 13 aqui para ser adicionado aos demais, eu vou ter ao todo 101 13s. Tranquilo? E embaixo a mesma história. Eu tenho 17 vezes 100 mais 17. 100 vezes o 17, mais uma vezinha aqui no final. Ou seja, 101 vezes o 17. Cortando 101 com 101, vai dar 13 sobre 17. Questão 52. Com um garrafão de 20 litros de água completamente cheio, quantas garrafas, letra A, de 2 litros podemos encher? Letra B, de 4/5 do litro podemos encher? Bem, a letra A é óbvia, não é isso? Se eu tenho um garrafão de 20 litros de água completamente cheio, eu posso encher 10 garrafas de 2 litros. Por que então você colocou esse item já que ele é tão óbvio? Porque eu quero frisar a conta que você faz. Você pegou 20 e dividiu por 2. Não é verdade? Encontrando as 10 garrafas. Agora, na letra B, eu não tenho uma quantidade, entre aspas, inteira a ser considerada, e sim fracionária. São 4/5 do litro. Porém, o raciocínio é absolutamente o mesmo. Não vai mudar porque aqui é inteiro e aqui é fracionário. Você vai pegar o 20 e dividir por 4/5. Ok? Não é porque agora é fração que o raciocínio vai mudar. Você vai pegar o 20 e dividir por 4/5. E você já sabe como é que faz essa conta. Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, não é isso? E aí você vai perceber que pode simplificar o 20 com o 4, que vai dar 5. 5 vezes 5, 25 garrafas. Vamos lembrar como é que se fazem contas com números decimais, os temidos números com vírgula, que muita gente aí, né, fica com o cabelo em pé só de imaginar. Com calma, passo a passo, como de costume. Primeiro exemplo, 1,6 mais 2,8. Vírgula embaixo de vírgula. 1,6 mais 2,8. Alinhamos, digamos assim, as vírgulas. Agora é só adicionar normalmente, como se fossem números inteiros. 6 mais 8, 14. Popular vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Resultado, 4,4. Outro exemplo, agora com subtração. 2,08 menos 1,37. Na verdade, vamos nos acostumar a falar corretamente os números, né? 1 inteiro e 6 décimos, mais 2 inteiros e 8 décimos,
igual a 4 inteiros e 4 décimos, ou então 16 décimos mais 28 décimos igual a 44 décimos. Aqui, 208 centésimos menos 137 centésimos, ou 2 inteiros e 8 centésimos menos 1 inteiro e 37 centésimos. Tal qual a questão anterior, na adição, nós também vamos escrever vírgula embaixo de vírgula na chamada subtração. 8 menos 7, 1. Vamos pedir emprestado, não é isso? Para o 2. Aí o 0 vai ficar valendo de 10. 10 menos 3, 7. 1 menos 1, 0. 0,71, ou melhor, 71 centésimos. Tranquilo? Adição e subtração não tem maior de detalhes, não tem maiores problemas. É só alinhar, só escrever vírgula embaixo de vírgula e fazer as operações como se fossem números inteiros. Repare agora que nós temos 2 inteiros e 6 décimos menos 3 inteiros e 845 milésimos. Fica claro que o subtraindo é maior do que o minuendo. Por isso, o resultado vai ser um decimal negativo. Então, vamos ter que fazer o 3,845 em cima, né? Menos o 2,6. Vamos subtrair um número do outro e repetir o sinal do maior módulo, no caso, sinal negativo. Alinhando as vírgulas, você repara que o de cima tem 3 casas decimais e o de baixo apenas uma. Então vamos completar com zeros para que ambos tenham a mesma quantidade de ordens decimais. Nós podemos acrescentar ou retirar zeros à direita de um decimal, à direita da última casa decimal, sendo mais claro, portanto, que ele não se altera, não é isso? Pronto, agora é só efetuar a subtração normalmente, como se fossem números inteiros. 5 menos 0, 5. 4 menos 0, 4. 8 menos 6, 2. 3 menos 2, 1. Menos 1 inteiro e 245 milésimos. Mais um exemplo, 5 inteiros menos 1 inteiro e 829 milésimos. O número 5 pode ser escrito como 5,000. Não é isso? Menos 1,829. Ok? Aí sim, alinhamos, vírgula embaixo de vírgula. Agora é só fazer a conta normalmente. O último zero fica valendo de 10. Os da frente ficam valendo de 9. E o 5 fica valendo de 4, não é isso? 10 menos 9, 1. 9 menos 2, 7. 9 menos 8, 1. 4 menos 1, 3. 3 inteiros e 171 milésimos. Agora, multiplicação de números decimais. Por exemplo, 0,6 vezes 0,8. 6 décimos vezes 8 décimos. Vamos inicialmente ignorar que os decimais são decimais e multiplicá-los como se fossem inteiros. 6 vezes 8 seria 0,6 vezes 0,8. Você sabe que 0,6 na prática é igual a 6, 0,8 na prática é igual a 8. 6 vezes 8, 48, maravilha. Está aqui bonitinho, 48. É essa a resposta? Não. O produto vai ser também um número decimal.
A quantidade de casas do produto será dada pela soma das casas do primeiro fator com o segundo fator. O primeiro fator possui uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. O segundo fator também possui uma casa. Portanto, o produto terá duas casas decimais, ou seja, uma, duas casas após a vírgula. O resultado é, portanto, 0,4848 centésimos. Mais um exemplo, caiu no curso de especialização de soldados 5 centésimos vezes 1 centésimo. Vamos multiplicar como se fossem números inteiros. 5 vezes 1, 5. Maravilha. Agora, o primeiro fator possui duas casas após a vírgula, duas casas decimais. O segundo fator também. Portanto, o produto terá 4 casas decimais, 4 casas após a vírgula, ou seja, 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Basta completar com 0 as demais casas que você tem a resposta. 5 décimos de milésimo ou 5 décimos milésimos. Mais um exemplo. 2 inteiros e 3 décimos vezes 1 inteiro e 84 centésimos. Ignorando as vírgulas, nós teríamos a conta entre números inteiros 184 vezes 23. Efetuando a conta, vai dar 4.232. Tranquilo? 4.232. Agora, o primeiro fator possui uma casa decimal. O segundo fator possui duas. Uma casa mais duas casas dá 3 casas, não é isso? Portanto, o produto terá 3 casas depois da vírgula. O resultado vai ser, portanto, 4 inteiros e 232 milésimos. Vamos agora abordar a divisão de números decimais, só que antes, vamos dar uma olhadinha num tipo de divisão entre inteiros que é perigosíssima, que pode e cai bastante em concurso, e mais de 90%, eu não estou exagerando, acabam errando a questão de bobeira. Inicialmente, uma divisão simples, quase que inofensiva, aparentemente. 1248 dividido por 6. Vamos armar a divisão como da forma tradicional. Vamos baixar o 12, não é isso? 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar no próprio 12. Não falta nada, não é isso? Agora, quem você vai baixar? O 4 ou o 48? Muita gente tem certeza que respondeu que vai baixar o 48 porque o 4 é menor do que o 6. Não, você baixa o 4. Agora vem a grande pergunta que eu faço sempre em sala de aula e todo mundo insiste em responder que não. Dá para dividir 4 por 6? Sim, claro que dá para dividir. Como assim? Por que você inicialmente respondeu que 12 dividido por 6 dá 2? Porque o 6
cabe 2 vezes, entre aspas, dentro do 12. Nós podemos separar 12 unidades em 2 grupos de 6 e não sobrou nada, não é isso? Agora, quantas vezes o 6 cabe dentro do 4? Não é o 4 no 6, é o 6 no 4. Nenhuma vez, não é verdade? Porque o 4 é menor que o 6. Qual é o algarismo que você utiliza para representar a palavra nenhuma? Não é o algarismo 0? Não é verdade? E é coerente porque 0 vezes 6 dá 0. Para chegar no 4, faltam ainda as próprias 4 unidades. Agora sim você vai baixar o 8. 48 por 6 dá 8. O 6 cabe 8 vezes dentro do 48. 8 vezes 6, 48. Para chegar nele mesmo, não falta nem sobra nada. A divisão é exata e o quociente é 208 e não 28, como muita gente acaba infelizmente escrevendo. Outro exemplo disso aí, 352.842 dividido por 7. Vamos lá com calma, 352.842 dividido por 7. Inicialmente vamos baixar o 35, não é isso? Ok. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. E agora, vamos baixar o 2 ou o 28? Somente o 2, ok? Dá para dividir 2 por 7? Dá. Dá quanto? Dá 0. Dá 0. Porque o 7 não cabe nenhuma vez dentro do 2. 0 vezes 7 é o próprio 0. Para chegar no 2, faltam 2 unidades. Agora sim, abaixo o 8. 28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 28, nada. Agora, abaixo 4 ou 42? O 4. 4 por 7 dá para dividir? Dá. Dá quanto? 0. 0 vezes 7, 0. Para chegar no 4, faltam as próprias 4 unidades. Finalmente, abaixando o 2, 6 vezes 7, 42. Para chegar no 42, não falta nada. Agora sim, tendo visto esses exemplos não muito ortodoxos, digamos assim, vamos partir para as divisões de decimais ou com resultado decimal. A primeira é 9 dividido por 4, dá 2, não é isso? 2 vezes 4, 8. Para chegar no 9, falta ainda uma unidade. E agora? E agora que você, querendo continuar a divisão, você vai colocar um 0 no resto e abrir uma casa decimal. Um 0 no resto e você vai abrir uma casa decimal e continuar a conta normalmente. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, faltam 2 unidades. Mais uma vez você vai acrescentar um 0 no resto, abrindo mais uma casa decimal. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Portanto, a resposta é 2 inteiros e 25 milésimos. Mais um exemplo. 1,8 dividido por 0,6. 1 inteiro e 8 décimos dividido
por 6 décimos. E agora? Decimal por decimal. Você vai fazer o seguinte. Inicialmente você vai ignorar as vírgulas, como na multiplicação, e dividir como se fossem números inteiros. Com uma condição, com uma ressalva. O dividendo e o divisor precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. O dividendo possui uma casa. O divisor também. Então você pode imediatamente ignorar a vírgula e dividir como se fossem números inteiros. 18 dividido por 6, que dá 3. O resultado dessa divisão já é o definitivo. Não precisamos fazer mais nada. Contar casas, como na multiplicação, nada disso. O resultado é 3 inteiros. Ok? Bem fácil, bem simples. Basta ignorar as vírgulas e dividir como se fossem números inteiros, desde que dividendo e divisor possuam a mesma quantidade de ordens decimais.